Olá, meu amigo, minha amiga, mais uma vez, muito obrigado por vocês estarem aqui no Portal do José. E como sempre, nós vamos tentar condensar os assuntos principais do mundo que tem influência aqui no nosso país, os assuntos nossos internos aqui, os nossos políticos, se é que a gente pode chamar de nossos, né, a nossa economia, enfim, os assuntos principais aqui que estão na pauta do dia. Quero agradecer a todos vocês que têm mandado centenas de mensagens, muitas mensagens interessantes, bacanas, muitos estímulos que vocês têm mandado para cá e mais do que isso, né? O engajamento espetacular que vocês estão tendo aqui com o nosso portal, ajudando o nosso portal a chegar cada vez mais longe. Muito obrigado a todos vocês. Você que está chegando agora, se inscreva também, dê um cliquezinho também, compartilhe os nossos vídeos e ajude outras pessoas a entenderem também o que está acontecendo, né? Você aqui é muito bem-vindo. Gente, eu tenho recebido muitas mensagens aqui e sempre tem um grupo muito grande de pessoas que se identificam com o atual governo, que tentam defender o governo de algum modo, né? E algumas pessoas, elas mostram como elas ficaram deformadas psicologicamente, eticamente, moralmente, educacionalmente. Eu até quando estava tentando bolar um título para esse papo nosso de hoje, para colocar na capinha, eu pensei num que seria alguma coisa próximo de como assaltar um bolsonarista. Como roubar um bolsonarista? A resposta é colocando um Bolsonaro na presidência da República. Porque é impressionante como é que aparece gente aqui que elas estão tão ressentidas, elas estão tão amarguradas e elas tiveram tantos dissabores nos últimos anos ou décadas que elas encontraram uma espécie de culpado perfeito. O culpado perfeito, ou os culpados, são aqueles que o Bolsonaro diz que são os culpados. A esquerda, o PT, os petralhas, o socialismo, o comunismo, Fernando Henrique Cardoso, Lula, os personagens todos que, enfim, fazem parte da nossa política no cotidiano. E essas pessoas, muitas delas se autoproclamam como religiosos, né? São uma espécie de personagem novo criado pelo bolsonarismo. É o tal do cristão diabólico. É o cara que vem para cá e fala todo tipo de palavrão, todo tipo de agressão. Você lê algumas linhas, o cara está desopilando o fígado dele. Felizmente nada me atinge, porque eu consigo interpretar que essa pessoa ela está com alguma doença, ou na alma ou no cérebro. E muitas delas até são vítimas também. A gente não deve confundir o militante do obscurantismo com eleitor ocasional. Esse eleitor ocasional, ele está trabalhando, ele está lutando contra a Covid, está preocupado com a família dele, ele não consegue concatenar uma série de ideias. E num ambiente com muita confusão, pessoas desesperadas tentando o seu dia a dia e grandes desinformações dos meios de comunicação, a gente tem um cenário que nós estamos vendo aqui no nosso país. Saiu uma pesquisa do Datafolha e, para espanto de muitas pessoas, né, o impeachment ainda não é decidido, não é apoiado por mais ou menos 53% das pessoas que foram entrevistadas. Muitas pessoas vão colocar em xeque essa pesquisa e ela merece ser colocada em xeque, sim. Mas isso tem uma razão. E a razão é o trato que os grandes meios de comunicação dão à postura do presidente em tudo que ele faz. Gente, são 61 pedidos de impeachment já protocolados na Câmara Federal. Qual foi a repercussão que os meios de comunicação deram a cada um desses pedidos de impeachment? Quem é que foi entrevistado? Que matéria que foi lá documentar a entrega desses pedidos de impeachment? São falsos? São falsários? São pessoas irresponsáveis que estão querendo processar o presidente da República aleatoriamente por algum motivo inexistente? Então, gente, como eu já comentei com vocês, como dizia Hegel, né, a informação gera a ação e a desinformação gera a conformação. Nessa geleia geral, muitas pessoas são ingênuas, mas nós temos muitos criminosos, nós temos muitas pessoas inescrupulosas. Com relação às mais de 215 mil vítimas que nós temos no nosso país por conta da Covid, eu queria mostrar para vocês aqui uma cena aterradora. Vou colocar aqui, enfim, esse pessoal do Terça Livre, do principal canal bolsonarista, porque é daí que surgem as teorias conspiratórias, daí que surgem todas as bases de resistência obscurantista que essa gente faz todos os dias, né? Aqui foi eles debochando
eles estavam debochando da Covid. Então eles fizeram uma espécie de dancinha da morte. E essa dancinha da morte, debochando da Covid, a gente vai ver as consequências dela ao longo do nosso papo aqui. Vamos lá pegar um trecho. Vamos lá. Coronavírus, aí tempo de coronavírus. Corona é o caralho. Coronavírus, aí tempo de coronavírus. Corona é o caralho. Então, isso expressa esse novo tipo de cristão diabólico, né? Porque o senhor Alan aí, que defende a Bíblia, defende mandamentos católicos, enfim, contra o aborto, enfim, é um fundamentalista, na verdade, é esse novo cristão do demônio, né? Porque ele perverte qualquer tipo de pensamento religioso, que não tem religião nenhuma, gente, que pregue o ódio, né? As religiões, elas sempre procuram criar uma irmandade, uma fraternidade, levar mensagens de conforto, mensagens de união, mensagens de paz. E essa gente aí, de fato, eles se travestem, né, de pessoas religiosas, mas eles fazem o trabalho totalmente contrário. Muita gente comentou comigo também ontem a matéria que eu coloquei para vocês aqui. Você que está chegando agora no nosso portal, saiba que isso aqui foi colocado no Valor Econômico. E eu até sublinhei aqui um trechinho, gente. Vamos ver se dá para vocês pegarem aqui, ó. Botei aqui. A matéria que nos dá conta que essas pessoas aqui estão recebendo mensagens desse tipo de gente que eu mostrei para vocês aqui, dizendo que na aldeia Guarani Ticuê, em Carapó, circula a informação que os índios que forem vacinados contra a Covid vão virar vampiros. E muitas dessas informações que eles recebem pelo WhatsApp têm origem de supostos religiosos, né? E os índios, como historicamente eles têm uma ingenuidade muito grande, eles têm crendices, enfim, culturais, enfim, quando chega uma vigarice dessa, isso aí é uma situação absolutamente aterradora. Dentro desse panorama, a gente está tendo, hoje eu vi essa matéria aqui no UOL, deve estar disponível para todo mundo, uma matéria que dá conta do que está acontecendo em Manaus. Além do genocídio, a falta de ar que as pessoas estão tendo, a luta para conseguir um cilindro, os desmandos, os desvios, os discursos do governador, que é um bolsonarista, contra o isolamento, contra a quarentena, enfim, agora a crise social está batendo lá de uma forma muito intensa porque acabou o auxílio emergencial, então a degradação nas ruas e as histórias estão sendo muito dramáticas, né? A gente vê que pessoas dormindo na rua, pessoas revirando lixo para comer alguma coisa, encontrar alguma coisa, enfim, pessoas dormindo ao relento em todos os cantos, pedindo esmola. É uma matéria terrível aqui, mas eu vou colocar o link para vocês, quem tiver a fim de se aprofundar, né? E enquanto isso, há que se perguntar o seguinte: o presidente brasileiro, ele é um trabalhador ou ele é um vagabundo? Porque em horário de trabalho, enquanto o povo de Manaus está morrendo, enquanto o povo brasileiro está agonizando, mais de 215 mil brasileiros mortos, ele, no horário de trabalho, ele vai aonde? Na concentração aonde o Clube de Regatas do Flamengo estava treinando. E para a desgraça total do clube, que foi uma saia justa muito grande, né? Alguns jogadores receberam o presidente. Vamos acompanhar aqui um trechinho, tá bom? Alguns jogadores do Flamengo tiveram a grandeza de não vincularem a sua imagem a essa criatura que estava vagabundeando no horário de expediente. O que justifica isso? Aí as pessoas falam assim: você tem ódio do Bolsonaro. Gente, não é ódio. O cara, você contrata uma pessoa, você elege uma pessoa para fazer uma tarefa e ela foge do trabalho para ficar de sacanagem, está recebendo salário, vê se ele teve desconto do salário. Vocês acham isso certo, gente? Até onde vai a loucura das pessoas que apoiam o Bolsonaro, que acham que tudo que ele faz é justificável, tem alguma razão? Esse ressentimento está tornando muitos brasileiros absolutamente cegos. As pessoas, elas por algum tipo de raiva que têm contra a esquerda, ou contra suas próprias vidas, ou contra a política no Brasil, ou por conta da falta de entendimento da realidade, elas estão sendo capazes de apoiar esse genocídio que está acontecendo no nosso país.
E as autoridades, essa matéria que eu coloquei sobre os índios ontem, onde é que está a Polícia Federal? A Polícia Federal tinha que detectar de onde estão surgindo esses fake news que estão matando índios no nosso país. Mas como é que a gente pode cobrar da Polícia Federal algum tipo de investigação contra esse tipo de situação quando o presidente do nosso país é o principal difusor de fake news em relação às vacinas aqui no nosso país? Então, a Polícia Federal fica absolutamente sem moral, né, para tratar desse assunto. Deixa eu minimizar isso aqui, porque tem outros assuntos interessantes. Enquanto a gente está vivendo essa verdadeira catástrofe aqui no nosso país, do nosso lado aqui, um presidente que foi eleito há pouco mais de um ano na Argentina, o Alberto Fernandes, ele continua dando exemplo para a América Latina, para o mundo e para o comportamento político de uma maneira geral, né? Ele ontem, para dar o exemplo, ele foi se vacinar com a vacina Sputnik V de Vitória, né? E o trechinho da matéria aqui que eu peguei para vocês é esse aqui, só para a gente ver o astral e o ânimo, né? Vamos ver aqui. Aí o Alberto Fernandes conversando com cientistas, com os médicos, né, enfim, sobre esse acontecimento na Argentina, que é um acontecimento muito importante. A Argentina na vanguarda aqui na América Latina, na pesquisa de vacinas. Ontem saiu uma matéria muito interessante no Jornal Nacional, cúmplice do governo Bolsonaro, né? Os bolsonaristas numa ingenuidade absoluta. A Globo bate muito no Bolsonaro, querem derrubar Bolsonaro. Olha, vocês não sabem o que é um meio de comunicação querer derrubar um político. Vocês não têm ideia que tipo de matéria que eles poderiam fazer, que tipo de entrevistas que eles poderiam fazer, como eles poderiam operar em toda a rede que eles têm de rádios, FMs, AMs, jornais, revistas, internet, podcasts. Vocês não têm ideia o que é esse canhão todo apontado com um propósito de destituir um governante. Eles ainda não fizeram isso, como eu digo a vocês, porque há interesses econômicos que estão por trás dessa história toda, então eles estão bancando essa insanidade genocida aqui no nosso país. Para você não ter dúvida, porque quando eu disse que o nosso título aqui poderia ser o título de como roubar um bolsonarista, como assaltar um bolsonarista, é só colocar um Bolsonaro no poder, aqui tem uma fala do Guedes há 2 anos atrás, a fala do engana bolsonarista, de transformar um eleitor de Bolsonaro num otário, num crédulo, numa pessoa que acredita em qualquer coisa. Ele disse que o gás ia baixar 40%, o gás subiu 200%. Vamos conferir aqui, vamos lá. Existe um programa também que nós estamos fazendo, o Shopping de Energia Barata. Daqui a 2 anos o botijão de gás vai chegar pela metade do preço na casa do trabalhador brasileiro. Então, meu amigo, o assunto aí é assalto. Quando eu digo que essa gente está assaltando o povo brasileiro, está assaltando os bolsonaristas, né, e o povo brasileiro junto no meio desse pacote todo, é porque eles usam a tática do estelionato. Nessa questão do gás, como eu já comentei com vocês, eram 5 empresas que eram distribuidoras de gás. E a única que tinha capital da Petrobras foi privatizada, mas foi privatizada para quem? Quem comprou a Liquigás, que era a única empresa com capital público? O Banco Itaú. Vocês sabem quem é o maior anunciante da Rede Globo de televisão? O Banco Itaú. Não é estranho, gente, que esse tipo de situação aconteça, que o discurso de privatização beneficie justamente anunciantes das grandes corporações? O que o banco entende de gás? E o Guedes faz o discurso mentiroso, salafrárico, estelionatárico, que o monopólio ele acaba jogando o preço lá para cima, que tem que quebrar o monopólio. Bom, se isso fosse uma verdade, era só abrir um mercado para empresas estrangeiras. É isso que Guedes está querendo fazer? Abrir uma concorrente para a Petrobras, para ela perfurar poços, criar gasodutos, comprar caminhões, criar postos de gasolinas? Não, não é nada disso. Eles querem justamente pegar o que já foi construído, edificado pela empresa, pelos trabalhadores, por gerações, e entregar a preços vis
para empresas estrangeiras, grupos privados. E aí vem o bolsonarista aqui no Portal do José dizer: chora Petralha, chora isso, chora comunista, perdeu uma teta. Gente, é o ressentimento funcionando junto com esses cristãos diabólicos, com os oportunistas e vigaristas na internet, ludibriando o povo brasileiro. Triste ver essa situação do Flamengo, que o Flamengo até agora não emitiu nenhuma nota, tem muito torcedor revoltado com isso, e a gente viu também o general Heleno no meio dessa história, o homem da inteligência, que não avisou a Bolsonaro, o governo não sabe de crise em Manaus, não sabe de absolutamente nada, mas está lá, segurando na sua teta, né, tirando o leite máximo que ele pode do povo brasileiro, do erário público. E para finalizar, gente, muitas pessoas têm perguntado aqui sobre a relação dos Estados Unidos com a Venezuela, como é que isso vai se dar daqui para frente. Eu já comentei com vocês. E isso pode ser encontrado nesse livro aqui de Joe Perkins, que foi ex-agente da CIA. Gente, moral da história, pode entrar Biden, pode entrar Trump, pode entrar Kamala, pode entrar Obama, o governo americano sempre vai querer assaltar o povo da Venezuela. Sempre vai querer assaltar o petróleo da Venezuela, como eles fizeram na Líbia e eles fizeram no Iraque. Eles não quiseram levar democracia no Iraque e não quiseram levar democracia na Líbia. O Iraque está uma catástrofe, a Líbia está uma catástrofe. Eles não querem levar democracia para a Venezuela. Eles querem assaltar o povo venezuelano. Vamos ver se o povo consegue resistir, como é que eles conseguem se defender dessa assanha. E o principal para nós aqui é que nós temos os vassalos, os vigaristas, os terraplanistas salafrários que apoiam toda essa tática genocida do governo americano, essa estratégia de assalto, porque estão de algum modo vinculados a esses pensamentos totalmente distorcidos, pensamentos dos capitães de mato, né, modernos aqui no nosso país. Gente, espero ter jogado algumas questões para vocês, a gente fica meio indignado, mas é porque está morrendo muita gente, tem muita gente sofrendo no nosso país e a gente fica absolutamente perplexo com essas pessoas. Muitas delas são humildes, são pessoas que não estão entendendo o que está acontecendo, mas elas nem se dão conta o quão elas ficaram pervertidas enquanto seres humanos, enquanto elas estão com ódio dentro, elas estão com ressentimento, elas estão querendo jogar o fracasso delas, o fracasso que as cometeu, nas costas de outras pessoas, né? Gente, nós vamos ficar aqui na nossa batalha. Muito obrigado por vocês estarem ajudando o nosso portal a chegar em tantos lugares e até o nosso próximo encontro. Tchau!